Caríssimos irmãos, há exatamente 50 dias, nós estávamos reunidos celebrando a vitória da vida sobre a morte, celebrando a ressurreição de Jesus. E esse mesmo Jesus que aparece aos discípulos ao longo de 40 dias, como que lendo o seu testamento, como que dando as últimas instruções para os discípulos, para que agora eles pudessem caminhar sozinhos. Semana passada celebrávamos a ascensão de Jesus, o momento em que Jesus vai para o céu. E eu até dizia nas outras missas que nós devemos separar muito bem a ascensão de Jesus com a assunção de Maria. Jesus vai para o céu sozinho, Maria é levada ao céu. Jesus vai porque Jesus é Deus. Então Jesus ascende ao céu, mas com a subida de Jesus para o céu, a comunidade agora é responsável por testemunhar o projeto salvador de Deus. Aquilo que Jesus anunciava agora passa para as mãos da comunidade. A comunidade unida, a comunidade que partilha a vida. E hoje nós celebramos a festa de Pentecostes. Portanto, as leituras de hoje são um convite a cada um de nós a fazermos uma reflexão sobre o Espírito Santo, dom de Deus que renova, que transforma, dom de Deus que constrói comunidade sólida, dom de Deus que faz nascer homem novo. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito mais ou menos 50, 60, às vezes 70 anos depois de Cristo. E quando o autor, o evangelista Lucas, escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, ele já escreve para uma comunidade que estava desanimada, para uma comunidade que havia perdido a referência, para uma comunidade que estava desiludida. Afinal de contas, já havia passado 50 anos que Jesus havia subido ao céu e a vida continuava do mesmo jeito. Aquela intervenção de Deus na história ainda não havia acontecido. Então a comunidade começa a ficar desanimada. E o objetivo principal dos Atos dos Apóstolos, pelo menos nesse trecho que lemos, é esse: animar a vida da comunidade, dinamizar a vida da comunidade. E o texto que nós lemos hoje, nós percebemos, cheio de imagens, cheio de símbolos, uma linguagem às vezes meio poética. Eu percebi ali dentro, os professores me ajudem, eu percebi ali dentro algumas metáforas. Mas nós não devemos nos prender a essas imagens, a esses símbolos. O essencial não é isso. O essencial é a catequese que o autor quer nos trazer. O essencial é aquilo que ele quer ensinar através dessas imagens. Portanto, o fundamental nessa primeira leitura não é olharmos para a beleza do texto, mas o autor quer apresentar uma igreja que nasce de Jesus Cristo, uma igreja que é animada, que é assistida pelo Espírito Santo, uma igreja que é chamada a dar testemunho em todos os cantos da terra desse projeto libertador de Deus. Mas afinal de contas, meus irmãos, o que é essa festa de Pentecostes? Nós sabemos que não fomos nós católicos que inventamos essa 50 dias depois da Páscoa, porque os judeus faziam uma colheita de trigo muito grande e se reuniam para celebrar a colheita do trigo. Portanto, uma festa agrícola. Portanto, nos leva lá ao Monte Sinai, quando Deus constitui o seu povo. Aí o autor dos Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele situa exatamente nesse dia o dom do Espírito Santo. E vem dizer o seguinte: agora o Espírito Santo é a lei da nova aliança, pois é o Espírito que dinamiza a vida da comunidade,
pois é o Espírito que dinamiza a vida de cada cristão, e que por ele, pelo Espírito Santo, se constitui uma comunidade sólida, constitui a nova comunidade do Messias. Mas é uma comunidade que viverá a sua lei, não a lei gravada nas pedras, não a lei dada a Moisés, mas a lei gravada no coração de cada homem, de cada mulher, pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos! Somos uma comunidade em que a nossa lei, em que a lei está gravada no nosso coração. Portanto, nós somos obrigados a viver essa lei, que João vai resumir mais adiante, que é a experiência do amor. Viver o amor para com todos. A lei suprema, a maior de todas as leis. E depois nós temos mais alguns símbolos. O Espírito que é apresentado na primeira leitura como uma força que vem de Deus, pelos símbolos do vento, do fogo, apresentado como línguas de fogo, diz a primeira leitura. Ou seja, é a identidade cultural daquele grupo, mas é também uma maneira de se comunicar, uma maneira de estabelecer laços duradouros com as pessoas, uma maneira de criar comunidade. Portanto, falar outras línguas nesse contexto é criar relações, é criar a possibilidade de superar o meu egoísmo, é criar a possibilidade de superar as divisões da comunidade, de superar a marginalização. A comunidade que nasce é a comunidade onde a ação de Deus, pelo Espírito Santo, modifica profundamente as relações humanas, levando o homem à partilha, levando o homem à solidariedade, levando o homem à experiência do amor. Portanto, todo mundo vai escutar essa nova proposta de Jesus, e todos terão a possibilidade de fazer a sua opção por essa nova proposta. Todos terão a possibilidade de integrar a essa comunidade de salvação, onde todos falam a mesma língua, onde todos podem experimentar desse amor. É essa comunhão que torna povos tão diferentes, irmãos. O Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, é isso. Uma comunidade que nasce da ação do Espírito Santo, onde todos são capazes de se comunicar, onde todos são capazes de se relacionar, porque o Espírito reside no coração de cada um como lei suprema, como a maior de todas as leis. Depois a nossa segunda leitura, Paulo, escrevendo à comunidade de Corinto, ele diz o seguinte: quem somos nós? Não está escrito aqui, eu interpretei assim: quem somos nós para nos achar melhores do que os outros? Será que existe cristão de primeira e de segunda categoria? Será que aqueles que têm uma caminhada de fé de 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma comunidade, será que eles são melhores do que aqueles jovens que estão chegando hoje, que estão fazendo a experiência do Espírito Santo hoje? Na verdade, Paulo está querendo dizer isso para a comunidade, e ele até usa uma figura bonita do corpo. Olha só, a comunidade é como um corpo que tem muitos membros, e apesar da diversidade de cada membro, apesar da função de cada membro, o corpo é um só. Em todos os membros circula a mesma vida. E ele diz: porque todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Portanto, vamos parar de achar que nós somos melhores que os outros. Às vezes o que divide a comunidade é isso. Quando a gente coloca dentro, como meta, dentro do nosso coração, que não é coisa de Deus, que nós devemos nos sobressair aos outros, que a nossa proposta deve ser acolhida por todos como lei suprema, e as leituras estão dizendo que lei suprema é o amor, experimentado, vivenciado dentro da comunidade. Portanto, é preciso testemunhar esse amor, é preciso vivenciar esse amor. E como é que eu posso fazer isso, se às vezes dentro da minha família eu fico 10, 12, 15 anos sem falar com um membro da minha família? Como é que eu falo do amor de Deus para os outros desse jeito? Como é que um casal vai falar do amor de Deus para os outros
se de noite o homem vai para o bar e larga a mulher sozinha em casa? Ou vice-versa? Como é que nós vamos testemunhar esse amor de Deus se nós não tivermos a ousadia de dizer: vem Espírito Santo, more, habite dentro da minha casa, transforma as nossas relações, transforma a minha vida, me faz homem novo, homem restaurado, homem renascido. Só assim nós seremos capazes e teremos essa ousadia de falar do amor de Deus para os outros. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Muitas vezes os nossos irmãos aí fora, o único evangelho que eles conseguem ler é a nossa vida. Como é que anda a nossa vida? Será que a nossa vida fala por si do amor de Deus? Depois, finalzinho, o nosso evangelho de hoje, capítulo 20 do evangelho de São João. Para quem participou da missa todo o tempo da Páscoa, vai lembrar desse evangelho. Nós lemos esse evangelho no segundo domingo da Páscoa, quando a comunidade estava com medo, a comunidade estava insegura, a comunidade necessitava urgentemente fazer a experiência do Espírito. Os Atos dos Apóstolos diz que essa experiência do Espírito foi feita 50 dias depois da Páscoa. Primeira leitura do Evangelho de São João diz que essa experiência foi feita no mesmo dia, ao anoitecer daquele primeiro dia. Portanto, Jesus derrama o Espírito Santo na perspectiva de João no mesmo dia da sua ressurreição. E aquela comunidade havia perdido toda a referência. Aquela comunidade havia perdido a sua identidade, por isso estava fechada, por isso estava com medo. Aí diz o Evangelho que Jesus aparece e se coloca no meio deles, para nos dizer que a comunidade só existe de forma consciente se o centro for Jesus Cristo. A família só existe de forma consciente se o centro for Jesus Cristo. A comunidade São Francisco de Assis, no bairro do Jaguaré, só existirá de forma consciente se o centro for Jesus Cristo. Depois Jesus, estando no meio deles, transmite para eles a paz. Ou seja, transmite a serenidade, transmite a tranquilidade, a confiança. Só assim serão capazes de superar o medo, a insegurança. Que interessante, meus irmãos. Primeiro nós coloquemos Jesus como centro. Quando nós tivermos certeza de que Ele é o centro, aí nós temos certeza da sua tranquilidade, da sua serenidade, da sua paz, da sua confiança. Só que Jesus não para por aí. Diz o Evangelho que Jesus mostra para aquela comunidade as mãos furadas pelos pregos, mostra o lado aberto pela lança do soldado. É engraçado que ali eles reconhecem Jesus. Nós reconhecemos Jesus pela sua paixão, pelas marcas deixadas no seu corpo. E diz o Evangelho que eles se enchem de alegria, porque estavam diante do Cristo, que experimentou dor, que experimentou sofrimento. Mas Jesus continua, sopra sobre eles o Espírito Santo, comunica para eles o Espírito Santo. E o que é que o sopro nos lembra, meus irmãos? Nos lembra Deus criando o homem lá no Gênesis, quando Deus vai lá no jardim, pega um punhado de barro e faz o homem, e sopra no homem o sopro da vida. E Jesus repete o mesmo gesto de Deus, só que sopra sobre a comunidade a possibilidade de uma vida nova, a possibilidade de superar o egoísmo, a possibilidade de superar o medo. Ao soprar, Jesus faz ali nascer uma comunidade nova. É por isso que depois eles saem para o mundo testemunhando esse amor. Nós somos frutos desse sopro do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. A palavra de Deus chegou até nós devido à ousadia dessa comunidade de discípulos junto com Maria, que foram aos confins do mundo testemunhando esse amor misericordioso de Deus. Mas Jesus também não para por aí.
a última frase do Evangelho diz que ele explica para a comunidade qual é a missão dos discípulos agora. Está lá no Evangelho, qual é a missão de cada um de nós? Eliminar o pecado. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Portanto, quem aceitar essa proposta será integrado na comunidade de Jesus, fará parte dessa grande família dos seguidores de Jesus. Mas também nós temos a opção de não aceitar. Quem não aceitar, continua a percorrer os mesmos caminhos de morte, continua a percorrer os mesmos caminhos de pecado, caminho de inveja, caminho de ciúme. Contra isso o Papa escreveu há 2 semanas atrás, dizendo que quem faz opção por percorrer esses caminhos são pessoas amargas. Diz o Papa, são pessoas que não sabem cantar, são pessoas que não sabem louvar, são pessoas que não conhecem a alegria, semeiam a amargura, semeiam discórdia em toda a comunidade. E a consequência desse comportamento, diz o Papa, é a fofoca. E ele diz, porque quando uma pessoa não tolera que a outra tenha algo que ela não tem, ela tenta rebaixá-la, falando mal da pessoa. Dá a impressão que nós estamos vivendo tudo isso. Nós precisamos fazer com que o mal não se torne invisível no nosso meio. Tem um sociólogo francês, nem católico ele é, chamado Baudelaire. E ele diz que o mal se tornou invisível. Ele está tão arraigado na nossa vida, ele está tão disseminado no nosso meio, ele está tão generalizado que ele ficou transparente. Nós convivemos com ele, mas como se ele não existisse. Daí a necessidade da eliminação do mal do nosso meio. Os pecados a quem perdoares serão perdoados, ingressarão na família. E aqueles que fizerem opção por continuar caminhando por caminhos de morte, por caminhos de desunião, rezemos por eles. Caríssimos irmãos, peçamos essa graça nessa noite. Da mesma forma que o Espírito Santo foi derramado lá em Pentecostes, no cenáculo, junto com Maria, o dom da sabedoria, o dom do conselho, o dom do temor de Deus, o dom do entendimento, o dom da fortaleza, o dom da piedade, o dom da ciência. Que nós possamos viver esses dons na plenitude da nossa vida e assim nos assemelharmos aos anjos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.